Bom dia. Vou ler mais um capítulo do livro Só o Amor é Real. O mesmo autor de Muitas Vidas, Muitos Mestres. Uma história de almas gêmeas que voltam a se unir. Aqui, ó. Abre aspas. Ele vai citar um pequeno trecho, de Victor Hugo. Abre aspas. E a sua dor não passava. Finalmente, deu à luz a outro menino. E grande foi a alegria do pai, que exclamou. Aí entre aspas também tá um filho. Naquele dia, ele foi o único a se sentir tão feliz, pois a mãe, prostrada e pálida, jazia deitada, o espírito entorpecido, e gemeu angustiada, pensando menos no novo filho do que no filho ausente. O meu anjo está morto e eu não estou ao seu lado. Foi então que, falando através da criança que tinha nos braços, ela ouviu mais uma vez a voz adorada. Sou eu que estou aqui. Abre aspas, uma aspa, mas é uma aspa só. Sou eu que estou aqui, mas não contes a ninguém. E a criança fitou seu rosto. Victor Hugo. Pedro é um mexicano extraordinariamente simpático, de pele clara, cabelos castanhos e olhos azuis, que às vezes parecem quase verdes. O charme e a loquacidade fácil escondiam a dor que ele sentia pela morte do irmão, falecido 10 meses antes em um terrível acidente de automóvel na cidade do México. Muitas pessoas que acabaram de perder um parente ou um amigo me procuram na esperança de compreender melhor a morte ou até fazer novo contato com o ente querido morto. Esse contato, às vezes, ocorre em uma vida passada, no estado espiritual entre uma vida e outra, ou em um ambiente místico, fora dos limites do corpo e da geografia física, quer sejam reais, quer sejam imaginários. Esses encontros espirituais são dotados de uma força que é vividamente sentida pelo paciente e pode mudar-lhe a vida. A evocação difícil e quase sempre detalhada de vidas anteriores não representa a realização de um desejo. As imagens não são meramente instigadas pela necessidade do paciente ou porque poderiam fazê-lo sentir-se melhor. O que é lembrado é o que aconteceu. A especificidade e a exatidão dos detalhes relembrados. A profundidade da emoção demonstrada. A cura de sintomas clínicos. E o poder de transformar a vida do paciente confirmam a realidade da lembrança. O aspecto incomum da história de Pedro eram os 10 meses transcorridos desde a morte do irmão. Depois desse tempo, a dor geralmente diminui. A longa duração do sofrimento de Pedro
indicavam um desespero muito profundo. De fato, sua tristeza ia muito além da morte do irmão. Como ficaríamos sabendo em sessões subsequentes, ele se separara de entes queridos ao longo de muitas existências e era especialmente sensível à perda de um amor. A morte súbita do irmão o fazia se lembrar nos mais profundos recessos da mente de perdas ainda maiores, ainda mais trágicas, ocorridas ao longo de milênios. Na teoria psiquiátrica, cada perda que experimentamos desperta sentimentos reprimidos ou esquecidos e lembranças de perdas anteriores. Nossa dor é intensificada pelo pesar acumulado de perdas passadas. Em minha pesquisa de vidas anteriores, eu vinha constatando que o ambiente em que essas perdas ocorrem precisa ser ampliado. Não podemos voltar unicamente à infância. Perdas mais antigas, ocorridas em vidas passadas, precisam ser incluídas. Algumas de nossas perdas mais trágicas e de nossas dores mais profundas aconteceram antes do nascimento. Acima de tudo, eu precisava saber mais sobre a vida de Pedro. Precisava de Marcos que me orientasse ao longo das sessões futuras. Fale-me de você, pedi, de sua infância, de sua família e do que mais você considere importante. Diga-me tudo o que acha que eu deva saber. Pedro deixou escapar um profundo suspiro e recostou-se na poltrona. Afrouxou o nó da gravata e desabotoou o colarinho. Sua linguagem corporal me dizia que isso não seria fácil. Aquele rapaz pertencia a uma família muito privilegiada, tanto financeira quanto politicamente. O pai era dono de uma grande firma e de várias fábricas. A família morava em uma colina, na parte alta da cidade, em uma casa espetacular, situada em um condomínio seguro, cercado e fechado por um portão. Pedro frequentara as melhores escolas particulares da cidade. Estudara inglês desde a infância e depois de morar em Miami vários anos, o seu inglês era excelente. Era o mais jovem de 3 filhos. A irmã era mais velha e, embora tivesse 4 anos a mais que ele, Pedro se mostrava extremamente protetor em relação a ela. O irmão era 2 anos mais velho e muito apegado a Pedro. O pai de Pedro trabalhava com afinco e geralmente só chegava em casa tarde da noite. A mãe, as criadas e os empregados administravam a casa e cuidavam dos filhos. Pedro estudara administração na universidade. Teve várias namoradas, mas com nenhuma delas estabeleceram uma ligação muito séria. Por algum motivo, minha mãe nunca demonstrou muito apreço pelas moças que eu namorava. Acrescentou ele. Sempre encontrava nelas algum defeito e vivia me dizendo isso.
Nesse ponto, lançou em torno de si um olhar inquieto. O que foi? Perguntei. Ele não respondeu imediatamente. Engoliu em seco várias vezes antes de começar. No meu último ano de universidade, tive um caso com uma mulher mais velha que eu, disse ele lentamente. Ela era mais velha e casada. Fez uma pausa. Tudo bem, disse eu depois de alguns instantes, mais para quebrar o silêncio do que para outra coisa. O seu embaraço era visível e, apesar dos meus muitos anos de clínica, a sensação não me agradava. O marido dela descobriu. Não, respondeu ele, nunca soube. As coisas poderiam ter sido piores, observei, dizendo óbvio para tentar aliviá-lo. Tem mais, acrescentou ele enfaticamente. Assenti, esperando que ele prosseguisse. Ela engravidou, fez um aborto, os meus pais não souberam. Mantinha os olhos abaixados. Ainda sentia vergonha e culpa. Anos depois do caso e do aborto. Compreendo, disse eu. Posso dizer-lhe o que aprendi a respeito de abortos? Ele aceitou, sabia de minha pesquisa na área de hipnose e de vidas passadas. Um aborto ou uma gravidez fracassada costuma envolver um acordo entre mãe e o espírito, que iria encarnar na criança, ou o corpo da criança não seria suficientemente sadio para realizar os seus planos na vida futura, ou a época era inadequada às suas finalidades, ou então a situação havia mudado com a deserção do pai. Quando os planos da criança ou da mãe exigiam a figura paterna, compreende? Sim, ele disse, mas não me parecia convencido. Eu sabia que a sua educação fortemente católica poderia tornar mais difícil a eliminação do seu sentimento de culpa e vergonha. Às vezes, as nossas velhas crenças impedem a aquisição de novos conhecimentos. Voltei aos fatos básicos. O que vou lhe contar é produto da minha própria pesquisa. Expliquei. Não de algo Deixa eu ver aqui. Me perdi. Não de algo que eu tenha lido, ouvido de outras pessoas. Essa informação vem de meus pacientes, geralmente quando eles estão profundamente hipnotizados. Às vezes, as palavras são deles, e outras parecem vir de uma fonte superior. Pedro tornou a assentir sem nada dizer. Os meus pacientes me dizem que a alma não entra no corpo imediatamente, mais ou menos na época da concepção. O espírito faz uma reserva. Nenhum outro espírito pode entrar naquele corpo. O espírito que reservou o corpo daquela criança pode então entrar e sair dele à vontade. Ele não fica limitado. É algo parecido com o que acontece com pessoas que estão em coma. Pedro fez um gesto de cabeça como quem entendia, mas ainda sem falar, embora ouvisse atentamente. Durante a gravidez, o espírito se apega cada vez mais ao corpo da criança. Continuei. Mas esse apego só é completo no momento do nascimento, seja um pouco antes, durante ou logo depois. Ressaltei esse conceito juntando as mãos na base das palmas, formando com elas um ângulo de 90 graus. Em seguida, fechei lentamente as mãos, de modo que o resto das minhas palmas e os meus dedos se uniram, como no símbolo universal da oração.
denotando o gradual apego da alma em relação ao corpo. Não se pode prejudicar ou matar um espírito. Acrescentei: o espírito é imortal, é indestrutível. Encontrará um meio de voltar, se este for seu plano. Quer dizer, indagou Pedro. Tive casos em que o mesmo espírito, depois de uma gravidez frustrada ou um aborto, voltou para os mesmos pais no corpo do bebê seguinte. Incrível, disse Pedro. O seu rosto parecia agora menos perturbado, com menos culpa e vergonha. Nunca se sabe, acrescentei. Após alguns momentos de reflexão, Pedro suspirou novamente e cruzou as pernas, alisando o vinco das calças. Podíamos voltar a falar de sua história? O que aconteceu depois disso? Perguntei. Depois de me formar, voltei para casa. De início, trabalhei nas fábricas, aprendendo a respeito da empresa. Mais tarde, vim para Miami, a fim de administrar os negócios aqui e no exterior. E aqui fiquei, explicou ele. E como vão os negócios? Muito bem, mas me tomam muito tempo. Isso lhe causa problemas? Não é bom para a minha vida amorosa, respondeu ele sorrindo. Não estava propriamente brincando. Aos 29 anos, ele achava estar passando da idade de encontrar o amor, se casar e ter uma família. Correndo contra o tempo, mas sem perspectivas. Mantém relações com mulheres? Sim, respondeu ele, mas nada especial. A verdade é que nunca me apaixonei. Espero poder me apaixonar algum dia. Acrescentou com certa preocupação na voz. Muito em breve terei de voltar para o México e viver lá. Prosseguiu com ar pensativo a fim de assumir os deveres do meu irmão. Talvez encontre alguém por lá, acrescentou com muita convicção. Talvez pensei. As críticas que a mãe fazia às namoradas de Pedro e a sua experiência com a mulher casada e com o aborto fossem obstáculos psicológicos a um relacionamento afetuoso e íntimo. Voltaríamos mais tarde a essas questões. E como vai sua família no México? Perguntei, atenuando o tom da conversa, enquanto obtinha mais informações. Eles vão bem. Meu pai está com mais de 60 anos, de modo que o meu irmão e eu... Pedro calou-se abruptamente, engoliu em seco e respirou profundamente antes de continuar. De modo que eu agora tenho maior responsabilidade na empresa, concluiu em voz tranquila. E prosseguiu. Minha mãe também vai bem. Fez uma pausa antes de alterar a resposta. O fato é que nem ele, nem ela conseguem enfrentar muito bem a morte do meu irmão. O acidente os deixou muito abatidos. Envelheceram de repente. E sua irmã também está triste, mas tem o marido e os filhos, explicou Pedro. No restante da consulta, constatei que Pedro estava em excelentes condições físicas. Queixava somente de uma dor intermitente no pescoço e no ombro esquerdo. Mas o problema era antigo e os médicos não haviam encontrado coisa alguma fora do comum. Aprendi a viver com o problema, disse ele. Então me dei conta da passagem do tempo, olhando o relógio que havíamos ultrapassado em 20 minutos a hora marcada. O meu despertador interno costuma ser mais confiável, mas
falhará daquela vez. Devo ter ficado realmente absorvido pelo drama da história de Pedro. Pensei comigo mesmo, sem saber que outros dramas, ainda mais absorventes, só agora começavam a se revelar. O vietnamita Thich Nhat Hanh, monge budista e filósofo, nos ensina a saborear uma boa xícara de chá. Temos de estar completamente conscientes para sentir prazer com o chá. Somente na consciência do momento presente, as nossas mãos podem sentir o agradável calor da xícara. Somente no presente podemos sentir o aroma e a doçura, apreciar o requinte do sabor. Se estivermos ruminando acerca do passado, a experiência de saborear a xícara de chá nos fugirá completamente. Quando olhamos a xícara, o chá já acabou. A vida é assim. Se não estivermos inteiramente no momento presente, olharemos em nossa volta e ela terá passado. Teremos deixado de sentir o contato, o aroma, o requinte e a beleza da vida. Esta parecerá estar nos deixando para trás. O passado terminou, devemos aprender com ele e deixá-lo ir. O futuro ainda não chegou. Devemos fazer planos, mas não perder tempo nos preocupando com ele. De nada vale nos preocupar. Quando paramos de ruminar a respeito do que já aconteceu, quando paramos de nos preocupar com o que talvez nunca aconteça, então estaremos vivendo o presente e começaremos a sentir a alegria de viver. Eu vou ler esse capítulo 6 também. Acredito que quando uma pessoa morre, a alma volta a este planeta, em nova aparência carnal. Outra mãe a faz nascer, com pernas mais fortes e cabeça mais leve. A velha alma se põe a caminho novamente. John Masefield. Pedro voltou ao meu consultório uma semana depois, para a sua segunda sessão. O pesar ainda o atormentava, privando-o dos prazeres simples e interrompendo-lhe o sono. Começou me contando um sonho fora do comum que tivera 2 vezes na semana anterior. Eu estava sonhando a respeito de outra coisa quando de repente me apareceu uma mulher mais velha. Reconheceu a mulher? Indaguei. Não. A resposta foi imediata. Ela parecia ter 60 e poucos ou 70 e poucos anos. Trajava um vestido branco, mas não estava em paz. Havia angústia em seu rosto. Estendia-me os braços e repetia sempre as mesmas palavras. O que dizia? Segure, abre aspas, segure-lhe a mão, reticência, segure-lhe a mão. Você saberá. Estenda-lhe o braço, segure-lhe a mão. Era isso que ela dizia. Segure a mão de quem? Não sei. Ela dizia apenas, segure-lhe a mão. Acontecia algo mais no sonho, nada de importante. Mas notei que ela trazia na mão uma pena branca. O que significa isso? Perguntei. O médico é você, lembrou-me ele. Sim, pensei, o médico sou eu. Eu sabia que um símbolo pode significar muitas coisas, dependendo das experiências singulares de quem sonha, bem como dos arquétipos universais descritos por Carl Jung, ou dos símbolos populares de Sigmund Freud. De certa maneira, aquele sonho não me parecia freudiano. Respondi ao comentário de, abre aspas, o médico é você, fecha aspas. É a necessidade implícita de uma resposta. Não sei ao certo, disse honestamente.
poderia significar uma porção de coisas. A pena branca poderia simbolizar a paz, um estado espiritual ou muitas outras coisas. Seria preciso explorar o sonho. Acrescentei, relegando ao futuro a sua interpretação. Tive o sonho novamente ontem à noite, disse Pedro. A mesma mulher? A mesma mulher, as mesmas palavras, a mesma pena, esclareceu ele. Segure-lhe a mão, estenda-lhe o braço, segure-lhe a mão. Talvez as respostas venham durante as regressões, sugeri. Você está pronto? Ele assentiu e começamos. Eu já sabia que Pedro podia atingir um profundo nível de hipnose, pois havia observado os seus olhos, a capacidade de virar os olhos para cima, tentando olhar para o topo da cabeça, assim, ó. E depois deixar que as pálpebras se abaixem, se é de olho fechado. Se abaixe lentamente enquanto os olhos continuam a olhar para cima. Tem íntima correlação com a capacidade de entrar em hipnose profunda, porque ele fechando o olho e olhando para cima, ele está olhando para o ponto de acupuntura, o yin-yang, que é o terceiro olho. Calculo a parte da esclerótica, ou branco dos olhos, que aparece quando estes atingem o ápice. Observe também a porção branca que aparece quando as pálpebras se fecham lentamente. Quanto maior essa porção branca, mais fundo a pessoa pode ir na hipnose. Fazer comigo para depois olhar. Deixa eu ver se eu consigo. Ai. Se me livra um mexe. Tem que respirar profundo assim. Na bioenergética faz essa respiração. Na yoga também. Os olhos de Pedro haviam quase desaparecido dentro da cabeça quando testei. Somente uma minúscula porção da borda inferior da íris, a parte colorida dos olhos, podia ser vista quando as pálpebras desceram, fechando-se a íris. Não desceu nem um pouco. Ele podia atingir o estado de transe profundo. Portanto, fiquei ligeiramente surpreso quando Pedro encontrou dificuldade em relaxar. Era evidente que a sua mente estava interferindo. Às vezes, os pacientes habituados a uma posição de comando relutam inicialmente em se entregar. Simplesmente relaxe, aconselhei. Não se preocupe com o que lhe vem ou não lhe vem à mente. Não importa que você experimente ou não alguma coisa hoje. Estamos apenas praticando. Eu procurava remover qualquer pressão que ele estivesse sentindo, pois sabia que ele desejava desesperadamente encontrar o irmão. À medida que eu falava, Pedro ia relaxando cada vez mais. Começou a entrar em um nível mais profundo. A respiração tornou-se mais lenta e os seus músculos amoleceram. Ele parece afundar cada vez mais na poltrona de couro branco. Os olhos se moveram sob as pálpebras fechadas quando ele começou a visualizar imagens.
fiz com que ele recuasse lentamente no tempo. De início, simplesmente recue no tempo e recorde a refeição mais agradável de sua vida. Use todos os seus sentidos. Lembre-se dos menores detalhes. Veja quem estava lá com você. Recorde os seus sentimentos. Ele seguiu minhas instruções, mas lembrou-se de várias refeições e não de apenas uma. Continuava procurando controlar a situação. Relaxa ainda mais profundamente. Insisti. A hipnose é apenas uma forma de concentração focalizada. Você não chega a perder o controle. Está sempre comandando a situação. E acrescentei, toda hipnose é uma auto-hipnose. A inspiração de Pedro ficou ainda mais profunda. Você sempre controla o que acontece, disse-lhe eu. Se sentir ansiedade quando tem uma lembrança ou experiência, pode simplesmente flutuar, subir e observar a cena à distância como se estivesse assistindo a um filme. Ou pode sair inteiramente da cena e ir aonde quiser. Visualizar uma praia ou a sua casa ou qualquer outro lugar onde se sinta seguro. Se sentir muito desconforto, pode até abrir os olhos se quiser. Estará de volta aqui acordado e consciente, e acrescentei. Não estamos em uma guerra nas estrelas. Em parte alguma você é atingido por um raio. Trata-se apenas de lembranças como quaisquer outras, da mesma forma que você se lembrou das refeições agradáveis. Você está sempre no controle da situação. Foi então que ele se entregou. Levei-o de volta à infância e ele esboçou um largo sorriso. Estou vendo os cães e os cavalos da fazenda, disse ele. Os pais tinham uma fazenda a poucas horas da cidade e muitos fins de semana e feriados eram passados ali. A família estava reunida, o irmão estava vivo, vibrante e risonho, permanecia em silêncio durante alguns instantes, deixando que Pedro degustasse melhor a sua recordação da infância. Você está pronto para recuar ainda mais no tempo? Indaguei. Estou. Ótimo. Vejamos se você se consegue se lembrar de alguma coisa que aconteceu em uma vida passada. Fiz a contagem regressiva de 5 até 1, enquanto Pedro se visualizava atravessando uma porta magnífica que levava a outro tempo e outro lugar, entrando em uma vida passada. Assim que cheguei à contagem de 1, vi que seus olhos tremulavam fortemente. Sentia-se instantaneamente alarmado. Começou a soluçar. É horrível, horrível. Estava ofegante. Foram todos mortos. Estão todos mortos. Os restos dos cadáveres estavam espalhados por toda parte. O fogo havia destruído a aldeia e suas entranhas tendas arredondadas. Somente uma tenda permanecera intacta, estranhamente de pé, na periferia da carnificina e da destruição. As bandeiras coloridas e grandes penas brancas tremulavam descontroladamente à luz fria do sol. Todos os cavalos e todo o gado haviam desaparecido. Era evidente que ninguém sobrevivera àquele massacre. Os, abre aspas, covardes, fecha aspas, do leste haviam feito aquilo. Nenhuma muralha, nenhum chefe guerreiro os protegera de mim, jurava Pedro. A vingança teria de vir depois, por enquanto ele estava entorpecido, desesperado, arrasado. Ao longo dos anos, eu havia aprendido que as pessoas, muitas vezes na primeira regressão, gravitavam em torno do evento mais traumático de determinada existência. Isto ocorre
porque a emoção do trauma ficou gravada fortemente na psique e foi carregada pela alma para encarnações futuras. Eu queria saber mais o que acontecera antes dessa terrível experiência, o que acontecera depois. Recue no tempo dentro dessa mesma vida e insistir, volte a tempos mais felizes. O que lhe vem à lembrança? São muitas as yurtas, tendas. Somos um povo forte. Respondeu ele, sou feliz aqui. Pedro descreveu um povo nômade que caçava e criava gado. Os pais comandavam aquele povo e ele era um exímio cavaleiro e caçador. Os cavalos são muito rápidos, são pequenos, de cauda comprida, disse ele. Pedro havia casado com a moça mais bela do seu povo, alguém com quem ele brincara quando criança e a quem sempre amara. Poderia ter se casado com a filha do chefe de um povo vizinho, mas casara-se por amor. Como se chama essa terra? Perguntei. Ele hesitou. Creio que você a chamaria de Mongólia. Eu sabia que a Mongólia provavelmente tinha um nome bem diferente quando Pedro estivera lá. A língua era completamente diferente. Então, como que se explica que Pedro conhecesse a palavra Mongólia, entre aspas? Naquela ocasião, a explicação é que, como estava recordando as suas lembranças, eram filtradas através de sua mente atual. O processo semelhante a assistir um filme de cinema. A mente atual se mantém muito consciente, vendo e comentando. A mente compara os personagens e os temas do filme com os da vida atual. O paciente é ao mesmo tempo observador, crítico e astro do filme. Pode usar seus conhecimentos atuais de história e geografia para ajudar a datar e localizar lugares e eventos. Durante todo o filme, pode permanecer em profundo estado de hipnose. Pedro se lembrava vividamente da Mongólia, que existira há muitos séculos, e, no entanto, podia falar inglês e responder às minhas perguntas enquanto recordava. Sabe qual era seu nome nesse tempo? Novamente ele hesitou. Não, o meu nome não me ocorre. Pouco mais havia sucedido. O casal teve um filho e o nascimento trouxe grande felicidade, não somente a Pedro e a esposa, mas também aos seus pais e ao resto do seu povo. Os pais da esposa haviam falecido vários anos antes do casamento, e ela era não apenas uma esposa para ele, mas também uma filha para os sogros. Pedro estava exausto, não desejava voltar à aldeia devastada e ver novamente os restos de sua vida destruída, de modo que eu despertei. Quando a lembrança de uma vida passada é traumática e repleta de emoção, pode ser muito útil retomar ela uma segunda vez e talvez uma terceira. A cada repetição, a emoção negativa é atenuada e o paciente recorda ainda mais. E quem faz regressão espontânea? Acontece. Eu li um livro de Hermínio Miranda há anos, que fala, é o tempo, e tem outro que eu não me lembro o nome. Além disso, fica sabendo mais uma vez que os bloqueios emocionais e as interferências diminuem. Eu sabia que Pedro tinha mais a aprender com essa vida antiga. Pedro pretendia passar uns 2 ou 3 meses em Miami para resolver seus assuntos pessoais e comerciais. Tínhamos ainda bastante tempo para explorar em maior detalhe aquela existência na Mongólia. Tínhamos tempo para explorar também outras vidas. Não havíamos ainda encontrado o irmão. Em vez disso, ele encontrara outra série de perdas devastadoras. A esposa amada, o filho, os pais, a comunidade. Eu estava ajudando ou estava agravando ainda mais a sua carga? Só o tempo responderia.
Depois de meus seminários de treinamento, uma participante me contou uma história maravilhosa. Desde menina, quando deixava pender a mão sobre a beirada da cama, outra mão afetuosa segurava a sua, e ela se sentia tranquilizada, por mais ansiosa que estivesse. Muitas vezes, quando sua mão acidentalmente pendia para fora da cama e o toque da outra mão a surpreendia, ela, no reflexo, jogava a cabeça para trás e isso punha fim ao contato. Ela sempre sabia quando procurar a outra mão a fim de sentir-se tranquilizada. Naturalmente, não havia forma física alguma em torno ou embaixo da cama. Ao crescer, a mão a acompanhou. Casou-se, mas nunca falou ao marido a respeito dessa experiência, por achá-la infantil. Quando ficou grávida do primeiro filho, a mão desapareceu. Ela sentiu falta de sua companhia afetuosa e familiar. E não havia outra mão que segurasse a sua daquela mesma maneira, cheia de amor. O bebê nasceu, uma linda menina. Pouco depois do nascimento, estava deitada na cama com a filha. Quando esta lhe segurou a mão, um forte e súbito reconhecimento daquele antigo toque inundou-lhe a mente e o corpo. O seu protetor retornara. Ela chorou de felicidade, sentindo uma grande onda de amor e uma conexão que sabia existir muito além do mundo físico. Pronto. Depois que eu descansar um pouco, eu leio o capítulo 7. A pessoa tá só. Desejo a vocês um excelente dia, um magnífico dia. Bye!